amigos, hoje é segunda-feira, dia 23 de março de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos agora pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Procuradoria-Geral da República se manifesta favorável à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e ex-presidente pode sair da UTI nas próximas horas. Flávio Dino pede mais transparência em emendas parlamentares e aponta falhas na administração pública. Donald Trump adia ataques contra o Irã em 5 dias e mídia iraniana indica a tentativa de baixar o preço da energia. Acordo comercial entre União Europeia e Mercosul entra em vigor no dia 1º de maio. Irmãos de 4 e 6 anos são achados mortos dentro de carro no litoral e polícia investiga conexão com tentativa de feminicídio. Pantanal recebe conferência da ONU sobre espécies migratórias e biodiversidade será o principal tema dos debates. E ainda, Palmeiras vence o São Paulo e assume a liderança do Brasileirão. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O procurador Paulo Gonet afirmou que o atual estado de saúde do ex-presidente demanda uma atenção constante. O posicionamento da Procuradoria-Geral da República foi divulgado na manhã desta segunda-feira. De acordo com a PGR, a evolução clínica do ex-presidente recomenda a flexibilização do regime. Paulo Gonet afirma que a concessão encontra apoio no dever dos poderes de preservação da integridade física e moral das pessoas que estão sob a custódia do Estado. Ele justificou que Jair Bolsonaro precisa de atenção constante e atenta, que somente o ambiente familiar pode propiciar. O Hospital DF-Star divulgou um boletim médico nesta segunda-feira, afirmando que o ex-presidente teve evolução favorável e pode receber alta da UTI nas próximas 24 horas. Nas redes sociais, parlamentares da direita comemoraram a decisão. Flávio Bolsonaro disse que o pedido de prisão humanitária tem grandes chances de prosperar. Na tarde de hoje, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu novos prazos que a administração pública melhore os mecanismos de transparência e rastreabilidade para corrigir falhas na execução de emendas parlamentares. Flávio Dino classificou o cenário como uma inequívoca emergência institucional, com destaque para a situação no Sistema Único de Saúde. Segundo o ministro, há necessidade de maior controle e transparência na aplicação das verbas. Ele disse ainda que existem indícios de que as falhas de fiscalização permanecem graves e reiteradas na execução de emendas do Departamento Nacional de Obras contra as Secas e pela Codevasf. Entre as medidas determinadas pelo ministro está o uso de ferramentas de georreferenciamento e fotos para garantir a execução real das obras. O ministro também pediu uma atenção ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde. Segundo Dino, a saúde pública não pode gerir dezenas de bilhões de reais em emendas sem os devidos controles. Neste ano, o governo pode pagar quase 38 bilhões de reais em emendas com pagamento obrigatório. O Irã ameaçou nesse domingo destruir infraestruturas no Oriente Médio após o ultimato do presidente americano Donald Trump. O republicano advertiu que atacaria usinas de energia iranianas se o Estreito de Hormuz não for reaberto em 48 horas. O Irã e os Estados Unidos trocaram ameaças. O presidente americano Donald Trump advertiu que atacaria usinas de energia iranianas se o Estreito de Hormuz não for reaberto em 48 horas. Em resposta, um porta-voz do exército iraniano, Katan al-Anibia, disse que se as ameaças forem concretizadas, o Estreito de Hormuz será completamente fechado até que as usinas de energia sejam reconstruídas. Também alertou que todas as usinas de energia, infraestrutura energética e de tecnologia da informação e comunicação de Israel seriam alvejadas, assim como as empresas similares na região que possuem acionistas americanos e as usinas de energia dos países da região que abrigam bases americanas seriam alvos legítimos.
A troca de ameaças aumentou a preocupação em relação às usinas nucleares, após mais de 3 semanas de uma guerra que desafia a economia global pela possibilidade de que a forte alta do petróleo provoque inflação. Trump deu um ultimato ao Irã para que reabra o Estreito de Hormuz. O americano sofre forte pressão devido à alta dos preços dos combustíveis em um ano de eleições de meio de mandato. O Irã mantém um bloqueio quase total da via marítima. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que os Estados Unidos poderiam ter que intensificar seus ataques contra o Irã para pôr fim à guerra. Donald Trump anunciou hoje uma pausa nos ataques contra o Irã por 5 dias. Ele disse que teve conversas produtivas com Teherã. O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que os Estados Unidos e o Irã realizaram conversas muito boas, visando a encerrar a guerra de 3 semanas no Oriente Médio. O magnata suspendeu as ameaças de ataques contra as usinas de energia do Irã em uma surpreendente reviravolta. Nas redes sociais, Trump disse que Washington e Teherã mantiveram conversas produtivas nos últimos 2 dias, em busca de uma solução completa e total das hostilidades no Oriente Médio. Com base nessas conversas, Trump disse ter instruído o Pentágono a adiar quaisquer e todos os ataques militares contra as usinas de energia e a infraestrutura energética iranianas por um período de 5 dias, sujeito ao sucesso das reuniões em curso. O anúncio ocorreu pouco antes de expirar um ultimato para que a República Islâmica reabrisse a rota de navegação do Estreito de Hormuz, sob pena de ver Trump aniquilar suas usinas de energia. Em resposta, o Irã ameaçou instalar minas navais no Golfo e atacar usinas de energia em toda a região. Os preços do petróleo foram impulsionados para mais de $100 por barril devido ao conflito e despencaram acentuadamente após o anúncio feito por Trump. O petróleo bruto de Brent do Mar do Norte despencou mais de 14% para $96 ou R$ 507 o barril. Já o WTI, referência dos Estados Unidos, caiu para $84 por barril ou R$ 443. E após esse anúncio de Donald Trump, a imprensa iraniana afirmou que não há negociações entre os países e que as declarações de Trump são parte de uma tentativa de reduzir os preços da energia e ganhar tempo para novos planos militares. E uma colisão entre um avião e um caminhão de bombeiros deixou 2 mortos e 13 feridos no aeroporto de LaGuardia, em Nova York. Um avião transportando dezenas de pessoas colidiu com um caminhão de bombeiros no final da noite de domingo em uma pista do aeroporto LaGuardia, em Nova York, deixando 2 mortos. A diretora executiva da autoridade portuária, Catherine Garcia, afirmou que o terminal vai permanecer fechado pelo menos até às 14 horas no horário local para possibilitar o trabalho dos investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Nas imagens é possível ver a parte da frente do avião gravemente danificada. A aeronave da Air Canada Express havia chegado de Montreal. Veículos de imprensa americanos, como a CNN e a NBC, noticiaram as mortes do piloto e do copiloto. Outras 13 pessoas, sendo 11 passageiros e 2 socorristas, foram levadas ao hospital com ferimentos. O avião, operado pela Jazz Aviation, parceira regional da Air Canada, atingiu um caminhão de combate a incêndios na pista 4 por volta das 11h40 da noite de domingo, no momento em que o veículo se deslocava para atender a uma outra ocorrência. Uma lista preliminar de passageiros indicava a presença de 76 pessoas a bordo. A esquerda manteve o poder nas cidades de Paris e Marsella nas eleições municipais. A esquerda manteve o poder em cidades importantes em eleições municipais disputadas na França há um ano da eleição presidencial de 2027. Em Paris, o deputado socialista Emmanuel Grégoire, aliado a ecologistas e comunistas, venceu com ampla vantagem a ex-ministra conservadora Rachida Dati, candidata da aliança macronista e da direita, que contava com o apoio tácito da extrema-direita, segundo as projeções. A esquerda também manteve Marsella sob o comando do prefeito em exercício Benoît Payan, que se beneficiou da retirada no segundo turno do candidato do partido França Insubmissa para evitar uma vitória da extrema-direita.
Mas a esquerda radical e a extrema-direita avançaram no cenário municipal francês, onde os ecologistas perderam cidades que governavam desde a Onda Verde de 2020, como Bordeaux, Estrasburgo, Besançon e Poitiers. As eleições municipais costumam seguir dinâmicas locais, mas a apuração permite medir o peso dos partidos antes da eleição presidencial do ano que vem, para a qual o presidente Emmanuel Macron já não pode se candidatar. A campanha foi marcada por forte tensão entre os partidos. A França vive uma profunda crise política desde as eleições legislativas antecipadas de 2024, que deixaram 3 blocos sem maioria: esquerda, centro-direita e extrema-direita. O acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul entra em vigor provisoriamente no dia 1º de maio. Segundo o Bloco Europeu, todos os países do Bloco Sul-Americano já foram notificados. A Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira que o bloco vai aplicar provisoriamente o acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul. O entendimento vai entrar em vigor a partir de 1º de maio. A Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai ratificaram o documento, restando apenas uma notificação oficial de assunção, que tem até o fim de março para notificar o bloco, para que todos estejam incluídos na data prevista. O documento ainda será submetido a uma revisão judicial de legalidade por Bruxelas, solicitada pelo Parlamento Europeu em janeiro. Enquanto aguarda uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia dentro de 1 ano e meio, a Comissão optou pela aplicação provisória do acordo, alvo de fortes críticas por parte do setor agrícola francês, mas apoiado pelos governos da Alemanha e da Espanha. De acordo com a Comissão Europeia, a aplicação provisória vai facilitar a eliminação imediata de algumas tarifas alfandegárias. O tratado facilitaria a exportação pelos países europeus de mais automóveis, máquinas, vinhos e outras bebidas alcoólicas para o bloco sul-americano, assim como a importação de carne bovina, aves, açúcar, arroz, mel e soja dos países do Mercosul para a Europa. Segundo defensores, o acordo vai impulsionar a economia europeia, afetada pela concorrência da China e pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Mas críticos argumentam que poderá prejudicar a agricultura europeia com produtos importados mais baratos, que nem sempre cumprem as normas do bloco devido a controles insuficientes. A ilha de Cuba sofreu o 2º apagão nacional em menos de uma semana. O país se prepara para um possível ataque norte-americano. As autoridades cubanas tentavam restabelecer a energia após o 2º apagão nacional em menos de uma semana. A rede elétrica é prejudicada pela infraestrutura obsoleta e pelo embargo de petróleo dos Estados Unidos. O Ministério da Energia declarou no sábado na rede social X que houve uma desconexão total do sistema elétrico nacional. A Companhia Elétrica do país especificou que a interrupção foi causada pela paralisação de uma unidade na usina termoelétrica de Nuevitas, na região central do país, o que provocou um efeito cascata nas máquinas. Este é o 7º apagão nacional desde o final de 2014 na ilha, cuja economia está praticamente paralisada desde que os Estados Unidos cortaram o fornecimento de petróleo da Venezuela, seu principal fornecedor, e ameaçaram impor sanções a outros países que lhe vendem combustível. No sábado, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou que o país prepara um plano contra um possível ataque dos Estados Unidos. Pero no estamos cruzados de braços. Não estamos cruzados de braços. Mas não estamos de braços cruzados. Em primeiro lugar, reconhecemos que pode haver um ataque a Cuba e lançamos um plano de preparação para elevar à disposição para a defesa e nosso povo o interesse de guerra de todo o nosso povo, que é a nossa concepção de defesa, e que é uma concepção defensiva, não agressiva, e é de defender o país com a participação e a preparação de todo o povo. E é defender o país com a participação e a preparação de todo o povo na defesa. Há poucos dias, uma reportagem do jornal americano The New York Times apontou que o governo de Donald Trump pressiona para que o presidente cubano Miguel Díaz-Canel deixe o poder. Desde seu retorno à Casa Branca em 2025, Trump tem atacado os líderes de esquerda na América Latina. E no próximo bloco, o comandante da Guarda Municipal de Vitória é assassinada pelo namorado. Irmãos de 4 e 6 anos são achados mortos dentro de carro no litoral paulista.
A atual comandante da Guarda Municipal de Vitória, Deise Barbosa, foi morta com 5 tiros na cabeça na madrugada de hoje pelo namorado e policial rodoviário federal Diego Oliveira. Após o crime, ele tirou a própria vida. Diego Oliveira de Souza usou uma escada para invadir o quarto de Deise Barbosa na madrugada de hoje. Segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, há indícios de que o crime tenha sido premeditado. A polícia encontrou na mochila do criminoso um canivete, uma faca, um vidro de álcool, carregadores de munição, alicate e um isqueiro. De acordo com o secretário, Deise foi surpreendida por volta de 1h da madrugada, enquanto dormia e não teve chance de se defender. Após Deise, Diego foi até a cozinha e tirou a própria vida. Segundo o pai, Carlos Roberto, Deise e o policial se conheciam há cerca de 4 anos e mantinham um relacionamento marcado por episódios de violência. Ele afirmou que a filha nunca registrou denúncia formal sobre as agressões sofridas. Carlos disse também que o crime foi motivado pela tentativa da filha de encerrar o relacionamento. Deise foi a primeira mulher a comandar a Guarda Municipal da capital e deixou uma filha de 8 anos. Um porteiro foi assassinado a facadas por um colega de trabalho na porta do trabalho no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, o crime aconteceu após uma discussão que ainda vai ser investigada. As autoridades trabalham com a hipótese de uma desavença por escala de serviço ou uma disputa por vaga de estacionamento no condomínio. O suspeito trabalha no local há 8 anos e fugiu após o crime. 2 meninos, um de 4 e outro de 6 anos, foram encontrados mortos dentro de um carro na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Os 2 eram primos e estavam desaparecidos. Os corpos das crianças foram encontrados na madrugada de hoje, no bairro Vila Sônia. Os 2 estavam com sinais de agressão em rigidez cadavérica dentro de um carro. A Polícia Militar informou que recebeu chamados para o desaparecimento das crianças ainda no domingo. Segundo a corporação, as denúncias informavam que os primos brincavam em frente de casa quando desapareceram. A Polícia Civil agora investiga se o assassinato das crianças pode ser uma represália a uma tentativa de feminicídio ocorrida na semana passada. O crime envolve o tio dos 2 meninos, que é acusado de ter agredido a ex-mulher. Wendell Santana, de 30 anos, é considerado foragido após ter invadido a casa da mulher. O local onde as crianças morreram fica a cerca de 2 quilômetros de distância da região da tentativa de feminicídio. Uma médica de 30 anos sofreu uma tentativa de estupro durante atendimento a um paciente na UPA Vila Santa Catarina, na zona sul de São Paulo. O homem, identificado como Guilherme Henrique Moura, entrou na sala da médica sem ser chamado e pediu para ser atendido por ela. A vítima contou que o homem começou a fazer declarações de cunho sexual e que negou qualquer movimento de Guilherme. A médica tentou sair da sala e foi atacada pelo homem. Um segurança da unidade ouviu os gritos por socorro e mobilizou o suspeito. Segundo a polícia, há registros do nome de Guilherme Henrique por importunação sexual e atos obscenos. E um professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi afastado das funções por suspeita de assédio contra uma aluna. De acordo com um coletivo formado por alunas, os episódios de assédio teriam ocorrido desde o ano passado, inclusive dentro da sala de aula, e foram presenciados por outros estudantes. Em nota, a universidade disse que o procedimento tramita em sigilo conforme a legislação. E a seguir, o Pantanal recebe a Conferência da ONU sobre espécies migratórias e os gols do Campeonato Brasileiro. Começou hoje em Campo Grande a COP15, o evento da ONU sobre a conservação de espécies migratórias de animais silvestres. Nesse ano, o tema principal são os impactos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade. O Brasil cedia a partir desta segunda-feira a COP15 da Convenção da ONU sobre a conservação de espécies migratórias de animais silvestres. O evento acontece em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em pleno Pantanal, a maior área úmida do mundo, rica em biodiversidade. Considerado uma das reuniões mais importantes para a conservação da vida selvagem, o encontro reúne países que assumem a obrigação legal de proteger espécies em risco de extinção. Para nós é muito importante esse evento aqui no Pantanal. Hoje nós percorremos algumas áreas nas cabeceiras do Pantanal, no entorno do Pantanal, onde a gente já pôde perceber, primeiro, a ausência de muitas espécies que eram para estar aqui não estão, mostrando a sensibilidade já
das ameaças de extinção e também a situação de degradação do próprio ambiente, né? Hoje todo ele é transformado. Segundo o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, a mudança climática está afetando o calendário biológico, fazendo com que espécies que dependem de um relógio geológico para poder viver acabem sendo duramente afetadas. As aves migratórias são um exemplo disso. Esses animais dependem de recursos alimentares previsíveis e abundantes em cada etapa do trajeto, mas essa previsibilidade está em crise. Nós temos cerca de 400 espécies de aves migratórias no mundo que hoje estão de forma reconhecida pelas autoridades científicas como ameaçadas ou quase ameaçadas e que não estão protegidas pela Convenção de Bonn, que é a Convenção de Espécies Migratórias. Então essa convenção, essa COP, realizada no Brasil, na maior planície úmida do planeta, reunindo grandes especialistas, tem uma grande oportunidade de fazer essa diferença. Um exemplo, 2022, eu registrei bastante aves migratórias. Já nos anos seguintes, eu andei procurando as mesmas espécies, porque elas tendem a migrar sempre, todo ano, e já até o momento eu não consegui registrar tanto número como eu fiz em 2022. Ao todo, 42 espécies em risco de extinção foram propostas para receber proteção internacional na COP15 da Convenção da ONU sobre a conservação de espécies migratórias de animais silvestres. Entre elas estão a icônica coruja das neves, famosa pela franquia Harry Potter, a hiena malhada e o tubarão-martelo. Um relatório das Nações Unidas divulgado hoje mostrou que os últimos 10 anos foram os mais quentes da história. No ano passado, por exemplo, a temperatura média global ficou quase 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que quando a história se repete 11 vezes, não é mais coincidência, e sim um chamado para a ação. E a Rússia lançou uma espaçonave de carga a partir do Cazaquistão. Essa mesma plataforma passou por reforma após problemas no lançamento de um outro foguete no ano passado. A Rússia retomou os lançamentos a partir do cosmódromo de Baikonur. A agência espacial Roscosmos transmitiu ao vivo o lançamento de uma espaçonave que transportava combustível, água potável e oxigênio e que deve chegar à base russa da Estação Espacial Internacional na terça-feira. A plataforma havia sido danificada em 27 de novembro, durante o lançamento de um foguete Soyuz, que transportava uma tripulação russo-americana para o laboratório orbital. Os danos foram consideráveis e levaram meses para serem reparados. O cosmódromo de Baikonur, localizado nas estepes do Cazaquistão, um vasto país da Ásia Central, é administrado pela Rússia até 2050. Essas instalações são as únicas que permitem a Moscou lançar espaçonaves tripuladas. Os astros sul-coreanos do BTS realizaram o primeiro show em quase 4 anos. O BTS brilhou em seu primeiro show em quase 4 anos. Centenas de milhares de fãs, conhecidos como ARMY, lotaram o centro de Seul desde as primeiras horas da manhã deste sábado para ver os astros sul-coreanos do K-pop. Milhões de pessoas em cerca de 190 países também puderam assistir à apresentação ao vivo pela Netflix. Aclamados como a maior boy band do mundo, os 7 membros do grupo fizeram uma pausa em 2022 para cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. O show deste sábado antecede uma turnê mundial de 82 datas, que começa em abril e inclui diversas paradas na América Latina, como Cidade do México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires e São Paulo. De acordo com a gravadora, o álbum Arirang, lançado na sexta-feira, vendeu quase 4 milhões de cópias apenas no primeiro dia. O álbum leva o nome de uma canção folclórica sobre saudade e separação, frequentemente considerada o hino nacional não oficial da Coreia do Sul. Com colaboração de diversos artistas e produtores ocidentais, as 14 faixas misturam rap, batidas poderosas e experimentação. São Paulo e Palmeiras duelaram pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão venceu e abriu 3 pontos de vantagem. O São Paulo recebeu o Palmeiras no estádio do Morumbis, com muita festa. Mas o Palmeiras acabou com a felicidade da torcida logo nos primeiros minutos.
O Verdão engatou um lindo contra-ataque. John Arias recebeu, limpou a marcação e fez um golaço da vitória do Palmeiras. O time de Abel Ferreira assumiu a liderança e abriu 3 pontos de vantagem. O Corinthians recebeu o Flamengo na Neoquímica Arena e a festa da Fiel também acabou cedo. O Timão saiu jogando mal e Paquetá recebeu livre para abrir o placar. Mas o Timão foi em busca do empate. Memphis Depay deu um lindo passe de 3 dedos para Matheus Bidu, que cruzou no pé de Yuri Alberto. Placar final, 1-1. O Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. A todos uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.